Oi, gente, como que vocês estão? Espero que estejam todos bem, mas se não tiver, vamos orar para que fiquem em nome de Jesus, amém? Bom, iniciando mais um vídeo por aqui. Esse vídeo é totalmente diferente dos outros que eu normalmente costumo postar, né, aqui para vocês. Vou ser sincera, tá? Eu estava muito resistente em postar esse vídeo para falar sobre esse assunto, porque é algo bem pessoal, é algo familiar, né? Problemas que a gente passa, né? Que a gente tem passado, mas assim que eu não gosto de ficar expondo. Mas a pedido do meu esposo, muita gente também me perguntando, eu tive muitas perguntas inbox, né? Privadas, perguntando sobre o que aconteceu. E aí o que acontece? Meu esposo falou: eu acho justo você contar a história, explicar o que está acontecendo, o que aconteceu, como que a gente está passando por esse problema, por essa dificuldade, porque também serve de alerta, né, para outras pessoas, para outros homens, outros maridos, outros, né, outras famílias que possam estar passando por isso ou possa evitar que passe por isso também, tá? Então, por isso que eu vim aqui contar para vocês sobre esse assunto, falar sobre esse assunto, mas assim, não estou muito à vontade. Então, assim, peço desculpa já se eu não conseguir falar muita coisa, mas o que eu consegui falar, explicar aqui para vocês, eu vou passar, tá? Para quem me acompanha há bastante tempo, desde o começo, sabe, né, que minha esposa teve um problema de coluna, passou por cirurgia, mas assim, eu quero contar como chegou muita gente nova aqui no canal, bastante gente nova, por sinal, que são essas pessoas que sempre estão perguntando, então eu resolvi fazer esse vídeo para explicar, tá? Meu esposo, já há alguns anos, muitos anos atrás, ele tem sentido alguns problemas, né? Algumas dores na coluna, alguns desconfortos, e isso ele foi deixando passar, né? Como ele trabalhava muito, sempre trabalhou muito, desde que eu conheço ele, né? A gente tá junto há 30 anos, e há 30 anos ele sempre trabalhou, nunca deixou de trabalhar, nem tirar férias ele tirou, sempre trabalhou. Então ele sempre deixou isso de lado, né? Essas dores que ele sentia, esses mal-estar, esses, né, desconfortos na coluna, ele ia, tipo, sentia e ia deixando pra lá. E nunca procurou um médico para saber, né, o que tinha. Inclusive, meu sogro já passou por cirurgias, né, na coluna. Mas assim, ele achou que ele estava ileso de passar por isso, que nunca aconteceria com ele. Mas em 2022, no final de 2022, ele passou por uma crise bem séria, né? Com dores muito fortes. Chegou a ter um episódio de travar a coluna e ele não conseguia se mexer. E a gente levando ele no médico, levei ele no médico, o médico passava a injeção, não pedia raio-x, não pedia nada, né? Sabe como que é, esses médicos públicos, né? Você chega no pronto-socorro, a única coisa que eles fazem é passar uma medicação, aplicar a injeção e mandar para casa. E foi isso que aconteceu. E aí, a primeira vez eu travou a coluna, eu levei ele, passaram uma injeção, ele voltou para casa, melhorou, voltou a trabalhar. Na segunda vez ele começou a sentir uns formigamentos, umas coisas lá, né, uns desconfortos na coluna. Levei ele de novo pro médico de madrugada, eu lembro como se fosse hoje. E chegou lá, fez medicação. Não me recordo bem o que foi que aconteceu daquela vez, mas assim, foi um dia que ele mais demorou no médico, lá no pronto-socorro, mas assim, da mesma forma que chegou lá, saiu também. Só tomou uma medicação que não melhorou, né, e voltou para casa. E aí, isso deu acho que uns 15 ou 20 dias depois, ele, um certo dia, não levantou da cama para ir trabalhar. E eu achei estranho, né? Eu falei, meu Deus, ele nunca foi disso. Quando ele não levantou para ir trabalhar, aí eu falei, tá tudo bem? Ele falou, eu não tô legal, que não sei o quê. E ficou por isso mesmo. E isso passou 2 dias. Ele tava com férias vencidas, porque ele sempre vendia as férias dele, ele nunca tirava pra usufruir das férias, né? Na verdade, ele sempre tirava, vendia as férias e continuava trabalhando. Só que dessa vez ele optou por não vender, por tirar. Falar, não tô legal, falou, patrão, não tô legal. E já que eu tô com férias vencidas, então eu vou tirar essas férias, né? Pra ficar em casa, pra me cuidar.
E aí nisso foi o que aconteceu. Só que chegou um certo, acho que passou uns 3 ou 4 dias, acho que até mais, se eu não me engano, até uma semana. Ele já começou a perder os movimentos, né? Das pernas. Primeiro ele perdeu das mãos. Ele não conseguia fazer esse movimento, né? Normal com as mãos, ele parou. Ele fazia assim muito debilitado, sabe? Não conseguia nem comer. E aí depois passou para as pernas. Tanto que para ele tomar banho, que tinha que levar ele para tomar banho, levar no banheiro, essas coisas assim. Aí a minha filha é enfermeira, né, formada, ela falou: mãe, não tá normal levar o pai na Santa Casa, que é a Santa Casa aqui de São Paulo. E aí foi o que a gente fez. A gente pegou ele um dia, colocamos dentro do carro, ele nem andava, a gente teve que levar, eu e minha filha, colocar ele dentro do carro e levar ele até a Santa Casa. E a gente fez isso, levamos ele até a Santa Casa. Chegando lá, os médicos começaram a fazer, perguntar o que tinha acontecido, fazer exames, né? Era algo diferente para eles ali no momento. Então, eles começaram a fazer várias avaliações, perguntar várias coisas, pedir vários exames e acabou que eles falaram: vamos interná-lo para saber, para averiguar o que está acontecendo com ele. E nessa internação levou alguns dias fazendo exames e tal, até que foi pedido ressonância, né? Foi feita a ressonância nele. E através dessa ressonância eles descobriram que ele estava com uma hérnia aqui, né? Nessa região aqui de trás da coluna. O que estava comprimindo a coluna, né? E fazendo com que ele perdesse os movimentos. E aí eles falaram: vamos ter que fazer uma cirurgia, porque senão ele vai perder totalmente os movimentos. Mas assim, eles explicaram: essa cirurgia, entenda, não é para ele melhorar, é para ele não piorar. E aí foi feita essa cirurgia no dia 26 de dezembro de 2022. Fez a cirurgia e graças a Deus ele saiu assim super bem do hospital, assim, ele saiu de cadeira de rodas, né, claro. Mas assim, ele foi evoluindo, né? Coisa que ele não fazia quando ele entrou no hospital, que ele não andava, não mexia as mãos direito, né? Tinha dificuldade. Ele já saiu bem melhor, né? Ele saiu com cadeira de roda, foi fazendo fisioterapia. Da cadeira de rodas ele foi pro andador, do andador ele foi para as muletas. Dentro de casa ele andava segurando nas coisas, né? Mas andava, e só que não anda na rua. Sozinho ele não anda, ele precisa de auxílio das muletas, senão ele não consegue andar. E aí, o que acontece? Com tudo isso, né, teve que se aposentar, porque o trabalho dele exigia força, movimento, agilidade. E com isso, por causa desse problema, ele não poderia voltar a trabalhar por conta disso, né? Então, aí o que acontece é que o próprio INSS aposentou ele. Ele tá aposentado, ele fica em casa, porque ele não consegue, ele não sai sozinho, ele não faz nada sozinho. Tudo ele depende que alguém esteja com ele, senão ele não consegue fazer. Às vezes ele vai, ele faz, lógico, ele vai no médico se precisar. Graças a Deus, nesse ponto, assim, ele consegue ainda dar uma, né, se virar, né? Ele pega trem, só não pode pegar ônibus. Pegar trem, metrô, essas coisas assim, ele consegue, porque é tudo adaptado, né? Hoje em dia, graças a Deus, essa parte de metrô e trem, as coisas são mais adaptadas para pessoas com deficiência, né? Então ele entra no vagão certo, desce no vagão certo para pegar o elevador, para subir, para descer. Então é tudo bem adaptado. Então ele consegue ainda se virar com alguma coisa desse tipo. Mas assim, nada que ele tenha que andar muito tempo, porque ele não aguenta, ele não tem força, né? Nos joelhos, ele perdeu a força. Assim, eu não sei explicar muito bem as coisas que acontecem com ele, mas assim, eu vou tentar gravar um pouquinho dele falando, né, o que ele sente, qual que é o problema realmente dele, e posto aqui pra vocês. Vou gravar também um pedacinho dele andando, como que ele se movimenta, como que é a agilidade dele em se movimentar andando, né, na rua, como que ele se vira dessa forma. Mas aqui eu vou ler pra vocês o que ele tem, tá? Qual é o diagnóstico médico que ele tem aqui. Isso aqui é um memorando da própria Santa Casa, onde o médico entrega pra gente, explicando o problema que ele tem. Ó, aqui o relatório médico da ortopedia fala assim, o seguinte, que ele tem uma mielopatia cervical.
pó descompressão C4, C5, C5 e C6 por via anterior, mais artrodese VA C4, C5, tá? Isso aqui foi a cirurgia que ele fez em 2022, foi referente a isso aqui. Só que o que acontece? Ele tava bem, entre aspas, né? Porque ele começou a reclamar no meio do ano passado que estava sentindo de novo as mesmas dores, os mesmos sintomas voltando, como se estivesse tudo voltando. E assim, eu falei, deve ser normal, né? Acontecer isso e tal, deve ser por causa do tempo, não sei, fecha o tempo, piora, tem esses problemas, né? Quando a gente que é normal, principalmente eu tenho um problema de coisa no ombro aqui, né? E quando o tempo vira, meu Deus do céu, eu não consigo nem levantar esse braço aqui. Então, assim, quando o tempo vira, o nosso corpo responde de uma outra forma. E eu achando que era isso. Só que aí, em dezembro do ano passado, agora, 2024, ele fez uma nova ressonância magnética, que pediram, né? E nessa ressonância magnética, inclusive, constou uma nova hérnia no mesmo lugar, sabe? Só que um pouquinho mais para baixo. Antes era C4 e C5 e agora é C6 e C7. É um pouco abaixo da anterior. E diz que tá maior do que a anterior essa hérnia. E aí o que tá fazendo ele perder novamente, gente, os movimentos, por incrível que pareça. Ele tá sentindo as mesmas dores, os mesmos incômodos, formigamentos, essas coisas que ele sente, né? E aí, marcaram uma nova cirurgia. Vai ter que fazer uma nova cirurgia para poder retirar essa nova hérnia que nasceu, tá? E aí, ele estava marcada essa cirurgia para o dia 28 de maio agora. Só que 2 dias antes da cirurgia, eles ligaram, desmarcaram, porque eles teve umas novas urgências que surgiram lá, eles não podiam fazer essa nova cirurgia e que eles entrariam em contato novamente para remarcar essa cirurgia. Estamos aguardando, né? E por conta disso, ele tá começando a sentir perdas de alguns movimentos, algumas coisas, né? Que ele normalmente consegue fazer. Tipo assim, pelo fato de agora ele estar aposentado e não poder trabalhar, ele faz as coisas dentro de casa, do jeitinho dele, né? Durante a semana, ele que cozinha, porque ele falou que se sente um pouco mais útil, porque se a gente deixa ele de lado sem fazer nada, ele se sente inútil, aí pode entrar em depressão, pode acontecer todas essas coisas. Então, ele cozinha dentro de casa durante a semana, ele limpa do jeitinho dele, limpa, né? Eu faço a faxina, ele limpa e eu faço a faxina depois. Ele até fica bravo, porque assim, ele faz as coisas dele e ele não consegue fazer com tantos detalhes. E eu vou atrás e tenho essa mania, sabe? De sair fazendo tudo de novo. E isso incomoda ele, porque ele não gosta, mas também eu tenho que me controlar, gente, ao máximo, não sei. Eu acho que isso com toda mulher é assim, né? A gente vê fazendo, não faz do nosso jeito, do jeito que a gente gosta, a gente vai e faz atrás. E eu sou assim. Eu vejo que ele fez uma coisa e não ficou do jeito que eu gosto, eu vou lá, pego, não vou reclamar com ele, eu não reclamo, tá? Mas eu pego e faço, mas ele vê que eu tô fazendo, aí ele fica bravo com isso. Então, assim, eu tento me controlar, mas é um pouquinho complicado, né? Ainda mais com coisas dentro de casa. Então, aí ele faz as coisas, às vezes ele limpa, ele faz a comida, ele ajuda, sabe, dentro de casa, porque de uma forma ou de outra ele se sente útil dessa forma, entendeu? Então, assim, eu vou colocar ele aqui para falar, gente, porque eu não sei explicar detalhadamente os problemas que ele vem sentindo, as dores, as coisas. Detalhadamente, o problema dele em si eu não sei explicar, mas ele sabe explicar melhor que eu. Então, eu vou colocar ele aqui para falar para vocês, para ele explicar, tá bom? E que é legal, né? Todo mundo ficar sabendo que o homem tem que se cuidar sim, tem que correr atrás, né? Que às vezes a gente acha assim que o homem é só trabalhar e não cuidar da saúde. Se só trabalha e cuida da saúde, chega no final, fica desse jeito, assim, aí não consegue nem curtir, nem aproveitar. Por exemplo, hoje ele tá aposentado com 52 anos e não pode sair, não pode fazer nada. Por quê? Porque não se cuidou, né? Talvez se tivesse se cuidado, estaria hoje aí, 52 anos, cheio de saúde, cheio de vida, cheio de vigor, fazendo um monte de coisa. Mas por conta de não cuidar da saúde, a gente tem que pensar na nossa saúde em primeiro lugar. Porque se a gente não se cuida, como que a gente vai cuidar das pessoas que a gente ama também,
né? Mas eu vou pôr ele para falar aqui um pouquinho com vocês e aí ele vai explicar direitinho, tá bom? Bom, gente, começando aqui, eu trouxe ele para ele falar, explicar sobre esse problema, né? Sobre as coisas que ele sente, sobre tudo que ele sabe explicar melhor que eu, tá? E aí ele vai explicar aqui para vocês. Tá aqui ele. Fala bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Dependendo do horário que você estiver vendo esse vídeo. Então, eu tive mielopatia cervical, né? Tem, né? Isso, tem. Que é o quê? É doença da medula, né? Onde a própria coluna estrangula a medula cervical. O que acontece comigo? No meu caso, meus sintomas. Eu sinto dormência nas mãos, nesses 2 dedos, nesses 3 dedos aqui. A minha sensibilidade é muito forte, né? É muito forte. Tipo, na minha barriga, se eu tomo um banho de água fria, fica morna, se é morna, fica fria. Tenho fraqueza muscular, não ando direito. Tenho os pés caídos por causa da doença. Arrasto os pés. Coordenação motora fraca. Não consigo abotoar camiseta, não consigo mais escrever. Nesse caso, não tenho mais coordenação motora, tenho fraqueza muscular nos ombros, no tríceps aqui, no peito, né? Menos força muscular. E me falta equilíbrio, né? O principal, me falta equilíbrio, né? Por causa que meu problema veio do pescoço, então do pescoço, a região que eu operei, no sentido 4, 5, e agora eu vou operar da 6, 7, pode ocasionar qualquer coisa no meu corpo. Inclusive tenho até problemas intestinais, né? E na bexiga, por causa desse problema. Demoro de ir no banheiro e preciso de remédios complementares para poder usar o banheiro, porque não tenho força para botar para fora. Não sei explicar, que eu não sou médico direito, mas as coisas que acontecem comigo. Mas no caso aí agora apareceu essa cirurgia agora, se Deus quiser pode vir melhorar algumas coisas. Então vamos ver o que dá para fazer aí, seja o que Deus quiser. Vai explicar o porquê que isso aconteceu, como que aconteceu? Aconteceu o quê? Você ter esse problema? Sim, então, ele disse que eu já nasci com esse problema, né? Já é uma coisa que não tem nada a ver com pegar peso, já vi de pai para filho, é uma coisa que já nasce com você. Então, eu teria algum momento da minha vida, eu teria, só que eu não me cuidei. Fui tendo os problemas desde jovem, apareceram os sinais e eu não me cuidei. Né? Minha mulher sempre reclama, eu nunca me cuidei. Arrastava os pés, ia lá, tomava um remédio, ia no posto, na UPA, melhorava 3, 4 meses e volta pro trabalho, né? Dia, de noite, mas não me preocupava. Infelizmente, a gente que somos homens, a gente não gosta muito de médico. Eu, particularmente, até hoje não gosto. Eu vou forçadamente, né? Porque ela me leva, porque senão eu não ia. Faz anos que você sente os sintomas e nunca foi no médico. E aí chega uma fase que não tem jeito, né? Não tem pra onde correr, tem que... Teve que ir forçado pro médico e descobrir o problema. Ainda bem que eu descobri, né? Como ele disse, nunca foi para melhorar, mas sim para não piorar, né? Não, nunca foi para... Não, ele fez a cirurgia, o médico deixou bem claro. Você tá fazendo essa cirurgia, fique ciente que não é para melhorar. Você tá fazendo a cirurgia para não piorar o seu estado. Mas graças a Deus que assim que ele fez a primeira cirurgia, ele melhorou, porque ele entrou no hospital sem andar, né, gente? Se lixar as mãos. Quando eu e a minha filha levamos ele pro hospital, nós duas colocamos ele dentro do carro com dificuldade, porque ele não dava um passo. Pra vocês terem uma noção, ele não ia no banheiro sozinho, eu que tinha que levar ele no banheiro, tinha que levar ele pra tomar um banho, ajudar ele a pôr roupa, essas coisas assim, quando ele foi a primeira vez, né? E aí, quando ele saiu do hospital, o nosso receio era esse, de ele sair talvez pior, mas graças a Deus não, ele saiu melhor, porque ele saiu numa cadeira de roda, sim, porque era uma cirurgia recente. Mas aos pouquinhos, conforme ele foi fazendo as fisioterapias, ele foi andando, foi pegando jeito, foi começando a se virar,
Hoje ele se vira bem, ele vai sozinho no banheiro, ele toma banho sozinho, ele se troca sozinho. O pai. Ele faz as coisas, sabe? O único receio que ele tem mesmo é de andar na rua. Mas quando ele fez a cirurgia, ele ainda andava, né? Quando a gente morava na outra casa, ele ainda conseguia ir no pai dele. Que o pai dele era uns 10 minutinhos de casa, né, filho? Mais ou menos. Andando. E ele ia sozinho, gente. E pegava subida, sabe? Pegava subida com muleta, ele ia e voltava. Tranquilamente. Mas do meio do ano pra cá, né? Depois que a gente mudou aqui pro apartamento. Depois que a gente veio pra cá pro apartamento, o Caleb aqui, fala oi lá. Oi. Aí depois que a gente veio pro apartamento, a gente achou que ele ia desenvolver mais, né? Inclusive a gente veio pra cá por isso, pra melhorar a situação dele. Porque aqui tem academia, tem tudo. Só que quando ele veio pra cá, parece que foi denigrindo de novo. Ele, em vez de fazer as coisas, ele começou, tipo, a não fazer, deixar de fazer. Aí a gente achou estranho, né? Eu achei que era por causa do tempo, sei lá, que nem eu falei pra vocês, né? Anteriormente. Mas ele falou, não, tá estranho, tá esquisito. Ele sempre falava isso. Parece que eu tô perdendo os movimentos, parece que eu tô sentindo mais. E nisso, como ele sempre passa na Santa Casa, que é consulta rotineira, ele tem que estar sempre passando. Numa dessas, ele falou com o médico dele e pediram a ressonância, né? E aí ele fez a ressonância e na ressonância acusou uma nova hérnia. Até maior, né, do que a primeira, um pouco mais para baixo. E aí foi onde 6 e 7. e foi em maio, né? Foi em maio, foi em abril. Que eles viram o resultado do exame. A gente fez em dezembro, mas só foi ver em maio. Em maio viram, falaram, olha, pareceu uma nova hérnia, você vai ter que fazer uma cirurgia com urgência. Tipo assim, ele foi em uma semana, acho que a cirurgia seria para 2 semanas depois, né? Eu fui dia 2 e ia sempre fazer dia 28. Não, ia ser no final do mês a cirurgia. Já estava marcado tudo direitinho. Mas aconteceu, né, que... Uma semana antes. Não foi uma semana antes. A sua cirurgia seria na quarta e no domingo eles ligaram desmarcando. Sim. Aí eles desmarcaram a cirurgia, falando que tinham outras pessoas com mais urgência. Mais urgência na frente e que eles entrariam em contato novamente. E nisso estamos esperando até agora, né, eles entrarem em contato. Hoje já é dia 11 de junho e ainda não entraram em contato. Mas assim, ele tá passando no médico, né? E ele vem sentindo, ele falou, tá voltando algumas coisas, formigamento, né? Que ele falou que tá voltando. Fraqueza muscular, ele tá perdendo muito equilíbrio. Tipo, ele tá andando e do nada, assim, o joelho dele dobra. Então, assim, vai ter que fazer uma nova cirurgia, né? E a gente espera que essa nova cirurgia seja pra melhorar e espera em Deus que dê tudo certo, que com certeza dará certo, né? Que seja para melhorar a qualidade de vida, né? De preferência. Eles disseram no dia que eu fui lá, a primeira vez era para não piorar, né? Aí eu perguntei para ele se era para não piorar novamente, ele falou, não. A tendência agora é melhorar, então quer dizer, se melhorar alguma coisa... gente, se a primeira que ele fez, que não era para melhorar, melhorou, com certeza essa vai ser para melhorar mais ainda, né, gente? Então é isso que a gente espera. Ter fé, né? A gente fica esperando, né? Que é difícil, né? Porque é muito difícil a gente... ter que lidar, né, com essa situação, ainda mais ele que sempre trabalhou, nunca deixou de trabalhar, nunca, né, eu falo pra ele que 30 anos que a gente se conhece, ele não tirou umas férias, né, filho, completa. Não. Nunca, sempre vendia, sempre vendeu as férias. Precisava, né? E aí não adianta, né, também a gente se matar de trabalhar e não cuidar da saúde, aí se mata de trabalhar, hoje tá assim, ó, tendo que viver as consequências, né? De algo que não se cuidou. Esse vídeo é mais para mostrar que a gente tem que se cuidar, principalmente a gente que somos homens, né? E não gosta muito de ir no médico e tal, né? Para que vocês se cuidem mais. Vamos fazer o que eu fiz, né? Que sua vida muda completamente, sua vida sentimental, sua vida financeira, espiritual, muda totalmente, porque aqui nunca ninguém me deu nada, aqui tudo gente, não tem negócio pelo SUS, aqui todo o remédio é comprado com nosso recurso. Tudo a gente tem que correr atrás, tudo a gente tem que se virar. E assim, graças a Deus, né? Deus nos dá condições, porque nunca nos desamparou. Apesar de a gente, né, passar por aperto, por perrengue, a gente passa, quem não passa? E a gente tem passado bastante, mas
graças a Deus, assim, na hora que a gente pensa que, ai meu Deus do céu, não tem o que fazer, Deus sempre dá uma provisão, sempre dá um jeitinho, sempre, né? Eu parei de trabalhar, né? Inclusive, porque tem as crianças que tem que cuidar também, tem ele que tem que, no começo, logo que ele operou e tudo, né? No primeiro ano, era direto na Santa Casa, né, filho? Direto, eu ia sempre. E aí o Caleb começou a faltar muito na escola, o conselho tutelar, né, mandou mensagem, porque eu tava deixando de levar o Caleb pra escola, por quê? 5 horas da manhã a gente saía pra ir pra Santa Casa, e o Caleb entrava 7 horas na escola, e eu não tinha quem levasse ele pra escola e quem buscasse. Então, às vezes eu chegava em casa meio-dia, aí ele perdeu o dia todo de escola por conta disso. Então, assim, por conta disso também, afetou ele na escola, por conta de ficar faltando muito. Então, assim, eu falei, meu Deus do céu, eu tava privando ele de levar ele pra escola, porque tinha que levar ele pro hospital. E a gente tinha que fazer isso, não tinha o que fazer, tinha que levar, tinha que estar indo sempre. Aí foi aos pouquinhos que ele foi começando, né, filho? A ir sozinho, a criar uma independência um pouquinho melhor. Então nós somos para as estações, né? E é tudo interligado uma na outra, elevadores, escada, então ajuda muito. Já no ônibus já é mais difícil. Mas... Eu deixo ele na estação aqui de Itapevi, né? Como a gente mora aqui perto, eu deixo ele de carro lá na estação de Itapevi, ele fica com o celular e tal. E na volta, ele me liga, pode me buscar que eu tô chegando em Itapevi. E aí eu vou e busco ele, pego ele lá em Itapevi, e ele se vira tranquilamente de trem e metrô. Porque, né, naquele começo não estava muito certo você ir de carro, porque você tem que botar o combustível para ir para voltar, você teria que pagar muito caro. O estacionamento lá é muito caro. A vez que eu me inteirei, fiquei mais de R$100, né? O estacionamento. Então não vale a pena para quem está passando por problemas físicos, psicológicos, no momento financeiro, tem que sanar. A gente tem que dar um jeito, gente. Graças a Deus, pernas nós temos, né? Força de vontade a gente tem, que nem eu falo pra ele, assim, a gente tem um carro, mas isso não priva a gente de, se precisar pegar uma condução, eu pego, tranquila, vou, que nem ontem mesmo a gente foi lá na Santa Casa, a gente foi de trem, metrô, eu fui com ele, né? É lógico que é mais cômodo ir de carro, é mais tranquilo. Você vai, desce lá, volta. Só que assim, quando você vai pesar o lado financeiro, não compensa tanto, sabe? É muito mais caro. Você indo de trem, você paga uma condução, sabe? A gente desce ali na estação, pega um trem, faz baldeação pro metrô, é uma condução só. Então, ou seja, é 5,10. 5,10 tá a condução, né? Se eu não me engano. 5,10 ou 5,20. Então, assim, só nós dois indo, paga R$10,40 ida e R$10,40 volta. Se a gente for de carro, a gente tem que pôr combustível, tem que pagar estacionamento. Então, é tudo mais caro, né? Então, a gente vai pelo lado mais financeiro, que onde gaste menos. E é isso que a gente faz. E estamos indo, né? Com Deus na frente, e a gente vai conseguindo fazer as coisas. É isso aí. Então é isso, gente. Eu vim mais mesmo, né? Meio contra a minha vontade. Mas eu vim aqui explicar para vocês, né? Sobre essa situação. Também muita gente pergunta. Então a gente, como eu falei para vocês, bastante gente nova no canal agora. Que da primeira vez que a gente falou sobre esse assunto, nossa, foi bem no comecinho. Logo que eu comecei a gravar. Resposta. E a gente falou só pouca coisa, não falou muita coisa, né? E aí dessa vez a gente já tem mais se aprofundado melhor no assunto, já sabe melhor sobre o assunto. E até então eles diziam que aquele era o meu estado até o momento, porque a tecnologia não tinha condições de me recuperar, né? Mas agora, se está aparecendo alguma luz no final do túnel, né? Então, se você tem uma esperança a mais que dar uma melhorada, quem sabe eu não posso melhorar bastante. Sair correr, passear. Mas pelo menos ficar de pé, que ele vai poder pegar alguma coisa. Porque ele não consegue nem pegar nem meu filho no colo. Nosso filho ele não consegue pegar, porque ele perde equilíbrio. Ele não consegue pegar nada, né? Assim, de uma certa forma. Mas vai melhorar em nome de Jesus, né? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Foi mais um vídeo informativo, né? Explicando. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Continue orando pela nossa família, né? Pela nossa vida. Que nós estaremos orando pela vida de cada um de vocês também. Tá bom? Um beijo para todos vocês. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, gente. Tchau, tchau.
Lover with you, love with you. Feels so true, feels so new. Love with you, love with you. Every moment just me and you. Every day you're shining bright. In your eyes I see the light. Laugh and dance through the night. Can't believe this feels so right. Love with you feels like a dream. Eita! Never wanna wake, it seems. Holding hands under the stars. With you I can go so far. Every day shining bright. In your eyes I see the light. Laugh and dance through the night. Can't believe this feels so right. Lover with you, love with you. Feels so true, feels so new.